Áries, vamos então para a leitura do signo de Áries, signo solar, ascendente ou lunar. Essa leitura é uma leitura mensal, mês de junho de 2020. Vamos ver aqui as principais energias. Eu vou fazer esse mês uma leitura mais intuitiva, então o que for saindo vai servir para muitas áreas, para uma área mais específica. Então sempre interessante que você use muito a sua intuição. Pode ser que para alguns ressoe mais, pode ser que para alguns ressoe menos. Para você talvez esteja ressoando menos, é interessante também que você assista ao vídeo do seu signo ascendente, ok? Primeiro eu vou trazer uma carta do oráculo. Coelho branco. Vamos ver aqui para Áries. Junho de 2020. Bom, caiu uma cartinha aqui, eu vou considerá-la. Olha que carta linda. Carta da harmonia. Bom, essa carta, a própria palavra, né, já diz como que vocês precisam estar aí buscando a harmonia. Buscando harmonia nos relacionamentos, buscando harmonia com as pessoas da família, buscando harmonia nos seus ideais e buscando tentar manifestar na vida de vocês as coisas sejam de uma maneira mais harmônica, né? O que é ser de uma maneira mais harmônica? É quando a gente, coloca ali a nossa sincronicidade de acordo com as situações vivenciadas, experienciadas por todos, tá? Então, Áries, esse é um mês que vocês têm que procurar harmonia, principalmente com vocês mesmos, que é o mais difícil, né? A gente tá de acordo, tá ressoando, né, com o universo, com todos os desafios, obstáculos que nós temos à nossa volta. E muitas vezes a gente não consegue ficar, andando nessa mesma cadência. Isso muitas vezes faz com que nós nos desalinhemos. Então é interessante que você busque harmonizar o seu propósito com o universo, né? Então, o que pode ajudar muito vocês a estar fazendo isso é olhar aí as luas, por exemplo, as marés lunares, que elas influenciam bastante nos humores. Principalmente a lua, quando está atravessando algum determinado signo, ela pode ter influência maior. Então, as influências planetárias também ajudam a gente a entender melhor como é que estão as situações, universais, e faz com que nós possamos ter aí possibilidades, de estar se beneficiando ou estar evitando até situações aí que tirem justamente esse estado harmônico, tá? Mas esse é um mês que vocês precisam procurar esse estado de harmonia. Eu sinto muito a necessidade, principalmente para vocês, Áries, buscar as coisas harmônicas que têm a ver com a sua sintonia, né? Então, ou seja, ambientes, pessoas, situações, tudo que tem a ver, que vocês sintam essa energia fluindo, tá? Que isso vai ajudar muito vocês aí a realizar as coisas, a entender melhor as situações, e principalmente no lado espiritual, vocês vão estar encontrando, as famosas sincronicidades, que são horas iguais, comunicação angelical. Pode também estar falando de situações aí que vocês encontram informações, respostas, soluções, muitas vezes em coisas pequenas, coisas corriqueiras, que pode estar auxiliando vocês a entrar nessa energia de uma maneira mais benéfica. Bom, agora vamos aqui tirar uma clarificação aqui para vocês, agora com o tarô de Muxa. Áries 2020, junho de 2020. Áries, mês de junho de 2020. Pensamento positivo. Feche os olhos. Eu vou cortar o tarô. Vamos ver aqui. Temos o As de Copas, o 2 de Paus e o 7 de Espadas. Bom, aqui nós vamos estar falando aqui de algumas situações, tá? Primeiramente, eu vejo que é um mês que vocês precisam
aqui vem muito falando de novo a respeito da harmonia, né? O As de Copas também é uma carta que fala muito a respeito dessas situações, tá? Então esse é um mês que vocês precisam, eu vejo que vocês vão estar encontrando, sim, muitas situações que aí vocês vão estar sendo agraciados muitas vezes com bênçãos, com sinais, com situações que vai trazer muito alívio, muita cura, muito amor próprio, tá? O As de Copas, ele não fala só do amor universal, o amor dado, o amor recebido, mas ele fala do amor também, que nós temos o nosso amor próprio. Então esse é um mês que Áries precisa procurar muito dessa energia, né? De se curar, de se alimentar, de fazer as coisas que você se sinta aí cheios, né? Cheios, né? Abundantes de propósitos, que vocês possam estar fazendo com que essas próprias energias, elas vêm de encontro às situações que vocês vivem no seu cotidiano, seja com as pessoas que vocês se relacionam, seja com a família, seja com os seus propósitos, enfim, de trabalho profissional, financeiro. Esse é um mês que vocês precisam buscar coisas mais harmônicas, coisas que vocês encontrem mais paz, que vocês encontrem mais felicidade. O As de Copas é um potencial máximo do naipe, né? Ele vem com toda a energia, todos os ases, eles vêm muito com essa energia, com potencial no limite máximo. E cabe a nós direcionar isso e a quantidade que a gente vai direcionar para uma determinada área da nossa vida ou para muitas áreas da nossa vida. Então é interessante que este mês você pegue toda essa potência que vem para vocês, principalmente dessa situação de harmonia, de paz, e faça com que vocês direcionem da melhor maneira possível e aproveitem aí as situações para você estar podendo aí se beneficiar muito com isso. Também é um mês que vocês precisam avaliar as situações como um todo, tá? Muitos de vocês têm capacidade de fazer as coisas, mas eu vejo que algumas situações fazem com que vocês criem ilusões. Muitas situações pode ser que vocês aí não estejam conseguindo enxergar a verdadeira essência da coisa, talvez por falta de confiança, talvez por falta de perspectiva, ou talvez por falta de experiência até, tá? Porque o nosso querido 2 de paus, é uma carta que vem sempre nesse aspecto de estar vivenciando muito as coisas, mas sem sair da caixinha. Então esse é um mês que vocês, muitas coisas, muitas situações que vocês podem aqui estar experienciando aqui nesse limite máximo desse As, vai acontecer se vocês se permitirem também. Porque muitas vezes a gente não se permite, a gente fica se enganando, a gente fica achando que as coisas, né, não são reais. A gente fica se enganando com coisas que não tem a ver com a nossa energia, que não tem a ver com a nossa vida. Isso pode estar falando de pessoas, situações, coisas que nós criamos, crenças limitantes. Então, eu vejo que essa é uma carta que ela fala de situações assim, que quando a gente fica muito fechados para algumas situações, a gente muitas vezes experiencia a situação do outro. Hoje, essa carta é muito comum porque a gente muitas vezes vive a vida dos outros, né? Então, tem as redes sociais aí que mostram a vida aí de famoso, de uma pessoa um influencer, enfim, que parece que é tudo às mil maravilhas, né? E a gente deixa muitas vezes de experienciar na nossa realidade. Então essa carta, por isso que essa carta veio aqui, é hora de você experienciar as suas próprias experiências, as suas próprias recompensas, o seu próprio bem-estar, a sua própria felicidade. Não é um momento de você ficar aqui, ó, se enganando, mentindo pra você mesmo, achando que, né, que a experiência do outro é mais rica, que a experiência do outro é melhor que a sua, de forma geral, tá? Então é interessante que vocês, Áries, tenham um mês que vocês busquem muito dessa situação, para que vocês possam estar saindo de situações aí que muitas vezes vocês estão se enganando, criando ilusões, e são coisas que muitas vezes não condiz mesmo com a tua energia, porque muitas vezes você está buscando alguma situação, você está entrando de acordo com algo que não é seu, que não te pertence. Essa carta das mentiras, essa carta da traição, essa carta de quando nós traímos a nossa própria essência. Então é um mês que vocês precisam sair aí da caixinha, principalmente, tá? Para alguns de vocês. Vamos ver aqui mais algumas cartas.
Eu vejo que tem gente aqui que deixa de viver com experiências maravilhosas, experiências de felicidade, porque fica se enganando ou fica se deixando enganar. Temos a carta do pendurado, olha o que eu falei pra vocês. Aqui, de novo, 7 de... Tá confirmando tudo, 7 de copas e o 4 de espadas. Bom, é o seguinte, carta do pendurado, né, gente? Carta do pendurado é a carta que diz muito que a gente fica se limitando, que a gente coloca barreiras, foi o que eu falei pra vocês aqui, né? Deixam de experienciar. Tem situações que externas, que às vezes podem influenciar se você ficar no momento mais, né, estagnado, mas não deixe que a sua visão fique estagnada, não deixe que crenças, não deixe que situações aí tire o seu foco, tire a sua determinação, tire a sua vontade de fazer as coisas, tá? Você tem capacidade, porque a carta do pendurado é sempre uma carta que fala muito de sacrifícios que nós fazemos, de forma voluntária sim, mas que a gente nem sempre tá contente com isso, a maioria das vezes que não. Essa carta também ela pode estar falando de situações que a gente se coloca, como se a gente se colocasse em armadilhas, né? Principalmente vindo com o 7 de espadas aqui, pode estar falando dessa situação. Armadilhas que a gente mesmo permite na nossa vida. Então é interessante que vocês saiam dessa situação, que vocês têm, porque essa é uma carta que ela sempre fala que a gente tem capacidade de modificar aqui qualquer coisa. Não é uma situação que a gente se vê presa, é uma situação passageira, momentânea. 7 de copas também é uma carta que fala muito das expectativas, das ilusões também. Eu tô vendo que a Áries está muito se limitando com algumas coisas. Eu não sei o que você tá se limitando, Áries, mas eu vejo que você tá preso num ciclo, numa esfera que você se permite, que você se deixa sacrificar, que você se deixa aprisionar muitas vezes. Então é interessante, Áries, que este mês você comece a avaliar mais as coisas, descansar a sua mente, eliminando as possibilidades que não servem para você e deixando somente as possibilidades, os caminhos, as atitudes que realmente têm a ver, que são harmônicas com o teu momento, que são harmônicas com a tua vida, que são harmônicas com o teu propósito. Então é um mês que muitos de vocês precisam encontrar aí a paz, o equilíbrio, meditar sobre a sua vida. Sim, é um mês de muita análise aí. Muitas coisas acontecendo no externo pedem para que justamente a gente olhe para o interno. Muita gente está difícil de entender essa situação, né? Fica negando, fica achando que não está acontecendo nada, fica, né? E a gente tem que olhar para dentro, a gente tem que perceber o que tá bom, o que não tá, mas sabe como? Aqui essa é uma carta de racionalidade, ela não fala de emotividade, ela fala de descansar a mente, tranquilidade para tomar decisões, tranquilidade para perceber as coisas. Então, este mês, Áries, é interessante que você aí busque dentro de você o que está faltando, qual peça que está faltando aí para você ser feliz numa determinada área da sua vida, para você concretizar um sonho, para você manifestar algo. Porque as coisas estão tudo aí no seu caminho, as coisas estão aí para ser derramadas na sua vida muitas vezes e você fica ali, né, se enganando, se mentindo, permitindo aqui, ó, sacrificando muitas vezes por coisas que não tem a ver com você, coisas que não fazem sentido. Então é hora de você experienciar isso daí, olhando para dentro com toda sinceridade, né? Vamos colocar aquela sinceridade racional, de pé no chão, de analisar as coisas, Áries, que vocês vão perceber o que está acontecendo, por que eu tô assim, por que isso aqui não está encaixando, por que isso está demorando, por que isso não está fazendo sentido. Sempre a gente tem uma área na nossa vida que parece que é difícil, que está travada, que não está resolvendo, que não está fluindo. E muitas vezes a resposta está dentro da gente. A gente não quer, a gente sempre coloca para o externo, né? A gente joga para o externo.
A gente fica, como eu falei, a gente fica preso na caixinha muitas vezes numa situação. Então esse mês, Áries, é um mês que vocês têm chances de harmonizar aí energias que não estão batendo, harmonizar situações que não estão de acordo e fazer isso acontecer de uma maneira extremamente positiva, porque esse As de Copas é a carta dos milagres, é a carta das bênçãos, é a carta das coisas, sabe, transbordando na nossa vida, transbordando a ponto da gente doar, a ponto da gente, sabe, se multiplicar. Então, tudo que eu posso dizer para vocês esse mês, que é um mês que vocês têm só fazer alguns ajustes, são pequenos ajustes, não são grandiosos ajustes, são pequenos na verdade, que vocês precisam olhar as coisas sobre um outro aspecto. Quando vocês olharem sobre outro aspecto, obviamente olhando para dentro e depois aplicando isso na vida de vocês, e encaixando certinho, vocês vão ver como as coisas vão fluir e vão aí, sabe, como se fosse aquela barragem que tá precisando ali soltar aquelas águas, e vocês vão ali liberar toda essa energia. E essa energia vai fazer com que vocês entrem em um estado harmônico, né, da nossa querida carta que veio aqui de início para vocês, fazendo com que vocês fluam aí, destravem qualquer situação que não tá fluindo, tá? Então, é um mês que vocês têm tudo para brilhar, tem tudo para fazer acontecer, tem tudo para resolver situações, tá bom? Bom, meus queridos, espero que vocês tenham um mês maravilhoso, um mês de muitas bênçãos, um mês de muita harmonia. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos de luz.